porque temos, veja, um tribunal que tem um ministro com um carimbo de violador de direitos humanos não é um país sério. E que esse ministro continua com apoio popular, apoio da mídia, apoio da advocacia. Veja, como é que um país desse pode ser sério para investimentos estrangeiros, como é que pode ser sério para haver segurança jurídica aqui. Então, claro que isso nos prejudica a todos e a gente passa a receber um carimbo internacional de pária. Mas, por outro lado, ganhamos os olhos, a atenção de todo o mundo para o case de caos jurídico que vivemos aqui e talvez isso possa ser também uma porta de saída. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Moraes discute a audiência e ameaça mais uma testemunha de prisão. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, discutiu com o ex-ministro Aldo Rebelo nesta sexta-feira, durante a audiência no STF, e afirmou que ele seria preso por desacato se não se comportasse. Aldo Rebelo depõe na condição de testemunha de defesa do almirante Almir Garnier. Durante a oitiva, ele foi questionado se o ex-comandante da Marinha teria colocado tropas à disposição do presidente da República. O ex-ministro afirmou que é preciso considerar o que significa uma força de expressão na língua portuguesa. Abre aspas. É preciso levar em conta que na língua portuguesa nós conhecemos aquilo que se usa muitas vezes, que é a força da expressão. A força da expressão nunca pode ser tomada literalmente. Quando alguém diz que estou frito, não significa que está dentro de uma frigideira. Quando diz que está apertado, não significa que está submetido a uma pressão literal. Quando alguém diz que estou à disposição, a expressão não precisa ser lida literalmente, respondeu Rebelo. A resposta irritou Moraes. O senhor estava na reunião quando o almirante Garnier disse a expressão. Então o senhor não tem condição de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos, respondeu Moraes. E Rebelo rebateu. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha, e eu não admito censura. Moraes então emendou. Se o senhor não se comportar, o senhor será preso por desacato. Mais uma vez o ministro mostra o seu autoritarismo e que não aceita outra versão dos fatos que não seja dele. Mais uma organização internacional enviará comissão ao Brasil para investigar Moraes. É isso mesmo. O senador Marcos Duval anunciou que a União Interparlamentar, organização internacional que reúne parlamento de 181 países, emitiu uma decisão unânime reconhecendo que ele é alvo de perseguição política no Brasil. Segundo o parlamentar, é a primeira vez que um órgão internacional reconhece oficialmente um caso como o dele. O senador informou que a União Interparlamentar enviará ao Brasil uma comissão especial para verificar se ele continua sendo alvo de violações investigadas. Marcos Duval reiterou que as medidas do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal adotadas contra ele violam a Constituição e o impedem de exercer plenamente o seu mandato. Veja o vídeo do senador. Fala pessoal, aqui é o senador Marcos Duval. Eu tenho boas notícias para vocês. Até ontem eu também tinha falado no plenário sobre as decisões que estão acontecendo a nível internacional contra o ministro Alexandre de Moraes. Todo mundo sabe da minha relação com o Marco Rubio. E nós montamos, quem não sabe ainda, nós montamos um grupo, um núcleo duro, que já tem desde 2023. Então tá aqui, até assinalei os e-mails, não posso mostrar todos, mas os e-mails aqui do Marco Rubio, desde 2023 com a equipe do Marco Rubio. Então nós montamos um núcleo duro para trabalhar e juntar muito documento e provar as ilegalidades e os crimes contra a humanidade. Bom, primeira condenação do ministro Alexandre de Moraes. Esse órgão, fundado em 1800, é o maior e mais antigo órgão de direitos humanos do mundo. São 181 países. E é ligado à ONU, tá? Faz parte da ONU. Simplesmente, o ministro Alexandre de Moraes já está condenado por essa Corte Internacional. Contra perseguição política, ameaças, intimidações, ausência do devido processo legal, ações e processos judiciais contra parlamentares sem fundamentos, violação da liberdade de opinião, sou censurado, e de expressão, violação da liberdade de circulação, que ele suspendeu meu passaporte, invalidação e suspensão e revogação de outros atos que obstruem o exercício do mandato parlamentar
como o salário. A decisão, ela tem um link desse órgão, vocês podem entrar no link e vão ver esse documento, mas em inglês, lá a decisão tomada. Já até ganharam o Prêmio Nobel da Paz, é o braço direito da ONU. Esse grupo está mandando uma comissão aqui para o Brasil para certificar se eu ainda estou sofrendo isso, se é perseguição política ou se não mais. E digo para vocês, ainda estou. Alexandre de Moraes, você já começou a sofrer penalidades, é claro, internacionais. Então, enquanto todo mundo achava que no Brasil nada ia acontecer, eu segui trabalhando desde 2023, focado, perseguido, violado meus direitos, o artigo 53 acabado, ninguém respeitando, sozinho nessa luta, sofrendo as consequências, tentou achar qualquer coisa, mas simplesmente ele provou para o Brasil que eu sou honesto, que eu sou correto, não tenho acordos e não tenho conchavos, não faço rachadinha, não faço parte de miliciano, nada disso. Então ele não conseguiu me parar. Mas esse órgão internacional condenou Alexandre de Moraes por 5 crimes. Um crime contra os direitos humanos, contra um parlamentar, passa a ser um crime contra a humanidade. Então não é um crime só contra bolsonaristas, contra patriotas, contra conservadores. Não. É um crime contra brasileiros, alemães, americanos, suíços, ingleses, no mundo inteiro. É o maior crime que poderia acontecer. Alexandre, você já foi condenado à revelia. Está aqui, ó. O maior órgão e o mais antigo órgão do mundo, de 1800. Braço direito da ONU já condenou você por 5 crimes contra esse senador. E eu falo para vocês, para encerrar, além de ser um senador já comprovadamente honesto, combativo, orgulho de saber que foi um capixaba que teve o primeiro resultado de uma organização internacional condenando Alexandre de Moraes. Alexandre, o tempo já começou a contar. Professor, começamos com esse assunto, claro, da afirmação do secretário de Estado, Marco Rubio. Acho que foi a primeira vez publicamente que ele confirmou a possibilidade, grandes chances, de imposição de sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Na sequência, também veio uma publicação dizendo que seria possível, inclusive, estender essas punições, essas penalidades também a outros ministros do Supremo e às suas mulheres, cônjuges, que têm escritórios de advocacia e com ações tramitando no Supremo Tribunal Federal. Gostaria muito de ouvi-lo a esse respeito, se essas punições realmente são possíveis e, inclusive, com a extensão, né, dessas penalidades para cônjuges de ministros do Supremo. Boa noite. Boa noite, perfeito. Vamos dar um apanhado geral sobre como é que funciona essa lei Magnitsky, que a gente estava aqui até brincando, é o mais difícil de aplicar a lei, é falar o nome dela, que já é um tanto complicado. Mas como é que funciona? Bom, é uma lei que visa punir ou sancionar estrangeiros, ou seja, quem não é dos Estados Unidos, por violações a direitos humanos. E aí a gente aqui tem no ministro Moraes o objeto perfeito para isso, porque liberdade de expressão é um direito humano. E isso tem acontecido, é bom que se diga, porque muita gente está dizendo assim, mas isso é sob encomenda por conta da questão do golpe, do inquérito do golpe, etc. O Eduardo Bolsonaro foi lá fazer isso, essa costura. Veja, desde 2019 nós estamos aqui no Brasil sofrendo violações à liberdade de expressão e aos direitos humanos. Eu, inclusive, como primeiro advogado dos inquéritos das fake news, posso te dizer que até hoje não tive acesso aos autos. Até hoje, o Mário Sabino, fundador da Cruzoé e a Cruzoé, estão dentro dos inquéritos e não se sabe por quê. Então, se isso não é violação à liberdade de expressão, a direitos humanos, eu não sei o que é. Nós temos aqui o Consta, inclusive, que é outro que tem sido vítima disso desde muito tempo nas suas redes sociais, na sua liberdade de expressão. Então, os exemplos são diversos. Não é agora. O ministro Moraes seria punido pelo combo, pelo conjunto da sua obra que tem feito desde 2019. Está aqui nos inquéritos diversos que hoje estão no STF. O que pode acontecer com ele? Pode acontecer dele ser atingido na sua vida financeira, dele não poder entrar nos Estados Unidos e não só, mas ele não poderia ter. Isso são sanções que podem vir em camadas, não necessariamente todas virão, mas não necessariamente apenas uma virá. Então ele pode ter a sua vida, por exemplo, financeira fora prejudicada, mas a sua vida financeira no Brasil também, com a impossibilidade que use cartões de crédito de bandeiras de bancos norte-americanos e até mesmo de bancos brasileiros que têm operação fora do Brasil. E também os seus familiares podem ser atingidos, porque a lei
pune quem se beneficia da violação. Então, se os familiares do ministro Moraes ou de outros ministros que têm escritórios de advocacia que se beneficiaram dessas violações, eles também podem ser punidos. Assessores que trabalham com o ministro Moraes ou que trabalharam com o ministro Moraes diretamente nessas violações podem ser punidos. Aliás, vale aqui a gente fazer o registro de que há alguns meses houve uma debandada de assessores do gabinete do ministro Moraes. Será que já não era até mesmo antevendo a possibilidade de que fossem punidos? Então, isso pode acontecer. E vale dizer que isso não tem nada a ver com ataque à soberania, como disse a OAB, como disse o próprio governo. O próprio Gilmar Mendes. O próprio Gilmar Mendes, que curiosamente saiu a campo junto, quase ao mesmo tempo da OAB, para dizer a mesma coisa, que seria um ataque à soberania. E por que não é um ataque à soberania? Porque a lei pune, dentro do território norte-americano, empresas norte-americanas são afetadas, então eles estão ali, não há nenhuma relação direta com instituições brasileiras, com as decisões dos ministros, eles podem continuar votando do mesmo jeito, fazendo o que eles sempre fizeram, mas há um efeito extraterritorial. Então a punição é dentro do território norte-americano, mas o efeito alcança quem está fora, que é justamente a pessoa a ser sancionada. O que eu acho que o governo, ou que o ministro Gilmar e a OAB, enfim, todos eles estão querendo, ao dizer que isso é um ataque à soberania, é o que a gente fala, delegar o problema para cima. Eles estão querendo jogar isso para a questão toda, para o governo brasileiro, que está em dívida com o STF, porque depende a sua governabilidade depende muito, né, do STF. Então, jogando para o governo e dizendo é um ataque à soberania, fala assim, governo, Itamaraty, resolvam vocês, diretamente com o Trump, o nosso problema. E com isso, talvez criar um impasse diplomático que faça com que os Estados Unidos recuem. E parece que é essa a estratégia. Bom, a roda está aberta para a gente discutir os principais assuntos jurídicos da semana. Marina Helena, seu parceiro aqui de Oeste com ela. É um prazer. Falaram pra gente afastar aqui. Me senti na escola. Assim. Vamos ficar pertinho, ficar pertinho. Não, a gente colocou vocês dois juntos aí hoje, especialmente. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa questão desse... É impressionante hoje, né? Primeiro, o Lula dizendo, recorrendo ao Itamaraty. A gente viu todos os lados, né? Ele pedindo para o Itamaraty uma resposta enérgica. Aí a gente vê o tweet do Gilmar Mendes, aí a gente vê a carta da OAB... Aí a gente vê, logo na sequência, também o líder da oposição pedindo a prisão de Eduardo Bolsonaro. Pareceu um movimento super coordenado, né? Impressionante. Isso mostra que eles já estavam esperando isso há algum tempo. Eu até mencionei a debandada do gabinete do ministro Moraes. E, de fato, isso não é algo novo. Os Estados Unidos, de alguma forma geral, têm falado sobre essas sanções há muito tempo. Inclusive, desde o início do governo Trump, isso está na pauta. Então, não é uma surpresa também para o Brasil, se lá eles se preparam, aqui também o nosso governo se prepara. E essa deve ser a estratégia, tentar subir mesmo para o governo, tentar solucionar isso, criar um impasse diplomático. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que eles talvez acreditem que se houver uma briga entre países diplomática, os Estados Unidos não banquem, não truquem, né? Não deem uma segunda carta. Agora, isso mostra como é absurdo a postura da nossa Suprema Corte e do nosso governo. Quer dizer, em momento algum passa pela cabeça deles recuar. Em momento algum passa pela cabeça deles dar um passo atrás. Veja, se não é na questão do golpe, que seja na questão dos inquéritos antidemocráticos, que seja na questão do inquérito das milícias digitais, que seja na questão dos inquéritos das fake news. Veja, não é possível que eles não reconheçam nenhum abuso e achem que tudo bem, que eles têm que seguir nessa escalada e os Estados Unidos é que têm que recuar. E vale dizer, ataque à soberania é o que o Brasil está fazendo. Primeiro, com Barroso tendo confessado que pediu ajuda para o governo Biden para interferir nas eleições de 22, o que é grave e é crime. E segundo, com as próprias decisões do ministro Moraes. Veja, quando o ministro Moraes deu aquelas decisões pedindo dados para empresas norte-americanas, dados de cidadãos norte-americanos, ele viola as leis norte-americanas, ele passa por cima da soberania dos Estados Unidos e isso é que criou, inclusive, essa grande reação. Foi ali que a coisa toda começou a ficar mal para o nosso lado, ou pelo menos foi a cereja do bolo, a ponta do iceberg. Então, nós violamos a soberania
estratégia deles. Eles estão reagindo sem violar a nossa. Deixa eu incluir os meus parceiros aqui de telão também nessa conversa. Rodrigo Constantino, claro que foi censurado, ele que é um cidadão americano e teve as suas redes sociais censuradas, com certeza esse é um caso, né, onde há violação explícita, objetiva da legislação americana. E meu caso está nas mãos da equipe que está analisando, né? Eu sou um cidadão americano. Na decisão do Moraes de tirar meu passaporte, me colocar sob censura e congelar minhas contas bancárias, há lá uma punição muito grande para as plataformas, para as redes sociais que não me banirem. E entre essas plataformas, corre em sigilo meu inquérito até hoje, né? Mas entre essas plataformas eu posso afirmar que está lá o Patreon. O Patreon é uma empresa americana, eu sou um cliente da empresa americano e quem quer ser meu patrono, como eu chamo, coloca cartão de crédito internacional no Patreon. O que isso tem a ver com o Brasil? Mas o Alexandre de Moraes, que acha que a jurisdição dele é planetária, ele pediu que o Patreon me banisse. Então, esse tipo de coisa está lá sendo avaliada. Muito boa noite, Marcília. Eu quero perguntar o seguinte. O Magnitsky Act começou com Obama, por conta lá do advogado, que acabou morrendo nas masmorras do Putin, mas em 2016 virou o Global Magnitsky Act. Desde então, lá se vão 9 anos, foram 650 pessoas, né, sancionadas. Isso dá uma média de 70, 72 pessoas por ano, ou seja, eles não abusam disso. É para juiz cubano que persegue vítimas inocentes, é para cúmplices do Maduro ou do Putin que atropelam direitos humanos. E está com uma grande chance de chegar isso a ministros do Supremo e seus cônjuges. A pergunta que eu lhe faço, você acha, porque no momento eles estão reagindo, dobrando a aposta e ninguém solta a mão de ninguém, você acha que quando houver mesmo a sanção, assumindo que vai vir, pelo menos para o Alexandre, você acha que eles mudam de postura? Porque eu fico pensando num Barroso, imaginando que não vai poder mais vir para os Estados Unidos. Ele adora isso aqui, ele tinha apartamento em Key Biscayne, o filho dele trabalha aqui em Miami. Quer dizer, você acha que eles estão pagando para ver como se fosse um bluff? E se acontecer, vai ter uma mudança de postura no Brasil ou nem assim? A gente vai continuar dobrando a aposta e virar Venezuela? Olha, Consta, essa é uma boa pergunta e eu acho que vai depender muito de qual é a sanção, qual é a punição. Se ela entrar nesses meandros de uma punição, vamos dizer assim, mais severa, de atingir a vida financeira do ministro ou dos seus, aqui no Brasil, ou até mesmo atingir os seus familiares, escritórios de advocacia, isso pode ter um efeito, acho que de duas mãos. Tanto pode fazer com que as pessoas se assustem e recuem, como aconteceu talvez com o gabinete do ministro Moraes, que houve uma debandada, talvez pessoas que não topassem correr esse risco, como pode fazer também com que haja uma espécie de união ainda maior, sobretudo de setores da advocacia, que a gente tem assistido diariamente se colocar de forma submetida, infelizmente, à Suprema Corte e, enfim, já se manifestaram como uma nota que a gente mencionou aqui da OAB. Então, se houver sobretudo, essa alcance a escritórios de advocacia, talvez isso possa gerar uma união. Mas eu participei de alguns debates, etc., e o que eu ouço de pessoas que têm ligação com o governo é de que o Moraes não vai recuar. Ao contrário, que a sanção vai servir como um elemento de jogar gasolina na fogueira, que vai apressar os julgamentos do inquérito do golpe, que vai fazer com que ele se torne talvez até mais agressivo ou severo. Então, e mesmo essa postura de buscar o governo para criar um impasse diplomático, enfim, eles não, nenhum gesto até agora é o de recuo, nenhum, né? Então, se não for algo que os assuste muito, me parece que não haverá nenhuma volta atrás. Eles não voltaram atrás até hoje, em momento algum. Vamos nos lembrar disso. Desde 2019, muitas vezes aconteceu uma outra decisão que a gente fala assim, opa, agora eles recuam, opa, agora vai haver uma abertura, né? Em nenhum momento isso foi real. Todas as vezes nós nos iludimos
caímos como patinhos, digamos assim. Então, eu não creio que será tão fácil fazer a nossa corte recuar. E, Constão, você me fez lembrar uma questão interessante. Eles dizem, né, que sancionar uma pessoa fora do país seria um atentado à soberania. Bom, mas e investigar o Musk, como o Moraes faz aqui? Aí não é, aí é tranquilo. O Musk está dentro dos inquéritos das milícias digitais e o Musk, inclusive, é um membro do governo norte-americano. Pedir para o ditador chinês também enviar um representante, pois né, é, para fiscalizar as nossas redes sociais. Pois é, é interessante isso também, né? Então, o Eduardo Bolsonaro costurar politicamente lá fora é criminoso para o governo, mas o governo costurar na China uma possibilidade de que uma pessoa venha aqui de confiança, palavras do Lula, do companheiro Xi Jinping, para regular a questão digital, aí não, aí é normal. Aí é uma atitude democrática. Professor, seria inédito aplicar essa lei Magnitsky contra um cidadão brasileiro? Seria a primeira vez? Seria a primeira vez. Mas, como até o Constantino disse, a gente passa a se aliar ao que há de pior nas ditaduras, até hoje, só ditaduras do pior tipo é que foram punidas, ou autoridades dentro dessas ditaduras. Então tem esse efeito também. Nós vamos receber, nós, Brasil, porque temos, veja, um tribunal que tem um ministro com um carimbo de violador de direitos humanos, não é um país sério. E que esse ministro continua com apoio popular, apoio da mídia, apoio da advocacia. Veja, como é que um país desse pode ser sério para investimentos estrangeiros, como é que pode ser sério para haver segurança jurídica aqui. Então, claro que isso nos prejudica a todos e a gente passa a receber um carimbo internacional de pária. Mas, por outro lado, ganhamos os olhos, a atenção de todo um mundo para o case de caos jurídico que vivemos aqui e talvez isso possa ser também uma porta de saída.